Olá, pessoal. Esperar a galera chegar. Pessoal começando a chegar. Bruna, Fabi, Ana, Larisa. Dá um tempinho pro pessoal ir chegando. Vamos começar mais uma live dessa noite, encerrando minha participação nessa segunda semana do Movimento Singular, né? A semana do autismo de Joinville, promovida pelo Movimento Singular, né? Agradecendo mais uma vez o convite por poder participar desse momento, de uma semana tão bacana, de tanta formação, informação para os pais, para os familiares, para os professores, né? Nicolas apareceu, que bom. Giovana, ótimo, o som tá bom, que bom. Eu achei que ficou um pouco escura a imagem, mas acho que tá dando para ver bem, né? Eu achei que podia ficar melhor essa iluminação, né? Bom, então, o nosso papo de hoje é sobre a função social da escola, né? André é lá do Rio, gente. Olha, tem gente de longe. Que saudade. Muito bom, né? Acho que a gente estava comentando nos bastidores justamente sobre a facilidade que a rede social traz pra gente, né? Como é gostosa essa troca. Que infelizmente a gente fica um pouco distante do contato pessoal, né? A gente não pôde promover essa semana de forma presencial, como foi no ano passado, mas em compensação a gente está ganhando tanto por outro lado, de uma troca maior, de pessoas de tudo que é parte desse mundo afora, mandando pergunta, procurando depois pela gente, dando feedback de como foi, que assistiu. Isso é muito legal, isso é muito gostoso, né? Então, assim, que não foi o que a gente gostaria, mas que bom que deu certo, está dando certo, e que bom que a gente pôde trazer tanta gente bacana, né? E possibilitar o acesso à informação, né? Enfim, entrando agora no tema, já estamos com um grupinho bom aí pra gente começar nosso bate-papo, né? Falar sobre a função social da escola, né? Então a gente teve um papo com a Renata, uma super aula, né? Que tá disponível também para vocês. Entra lá no YouTube do Movimento Singular, vocês vão ter acesso a tudo que já aconteceu, tá? A minha depois vai estar lá disponível também. Falando sobre a questão da formação de professores, sobre a inclusão na escola. Foi muito bacana porque ela passou um pouco sobre o que é a formação desse professor e de como foi um pouco dessa parte histórica, né? Ano após ano, a entrada dessa criança especial na escola regular. Então é legal porque a gente faz uma releitura, né? A gente faz todo esse caminho de como as coisas aconteceram. Isso é muito importante para a gente entender como a gente está hoje e como já foi no passado, né? Porque a gente fica muito tempo, por muito tempo assim, pensando, né? Poxa, não tá bom, poxa, não é assim que faz, isso não é inclusão. Mas, gente, para chegar até aqui já foi um caminho muito grande, sabe? Então, assim, a gente também tem que ter essa bagagem pra gente entender esse cenário de hoje e saber que isso foi uma progressão já, né? Enfim, vamos lá. Primeira pergunta que eu queria colocar assim para trazer o tema de hoje, né? Por que eu coloco o meu filho que tem alguma necessidade especial? Aqui a gente está abrangendo mais a questão do TEA por conta da semana, da conscientização. Mas vamos pensar nos outros pais aí, as famílias que estão participando, né? Por que eu coloco o meu filho que tem uma necessidade especial numa escola regular, certo? Se eu começo a pressupor, né? Vamos lá, que não vai ser tão fácil para ele o caminho lá dentro, que ele vai precisar de um acompanhamento paralelo, né? Que talvez a escola não me atenda às expectativas, aquilo que eu estou esperando. Então a gente tem que entender também por um outro aspecto, que é justamente o tema, a função social, né? A Andrea comentando, né, que ela entende disso, que acha que as coisas já melhoraram bastante. É verdade, né? Vocês então pegaram muito dessa modificação e dessa vontade da escola de querer mudar, de correr atrás, mas vocês foram uma família que lutava muito junto, né? Eu conheço muito bem essa luta, foi uma luta nossa, né? E realmente passa por tudo isso, passa da conscientização desses pares, né? Então, de toda a equipe que está junto dessa criança, dessa família, passa pela conscientização familiar
e o outro lado lá da escola, né? Por que eu digo isso? Porque a gente entende, até pela fala da Renata, né, que a formação do professor, ela tem essas lacunas, né? O professor, ele é formado para ele trabalhar num grupo que funciona, num grupo que dá certo. Há pouco tempo a gente vem criando uma abertura nisso e uma formação mais ampla, possibilitando que esse professor tenha uma mente mais flexível. E olha que o professor já é muito bom nisso, né? Mas encontrar uma turma grande em que eu preciso trabalhar isoladamente certas crianças com um olhar muito mais diferenciado do que outros tantos, entendeu? É um desafio muito grande. E daí entra muitas vezes o papel do mediador, né? O mediador, que a gente pode chamar de segundo professor, né, professor auxiliar, então assim, às vezes de município, de estado muda um pouco essa nomenclatura, né, ele vem fazer esse papel coadjuvante, né, e a gente já ouviu que esse papel ele não pode ser transferido. Esse segundo professor, ele não pode assumir essa bagagem, esse aluno para ele, porque esse aluno ele tem que ser da turma, né? Como que a gente faz isso para inserir ele dentro desse contexto e esse aluno se manter, né, dentro de um grupo, né, e a gente poder cumprir essa função social? Porque, ora, a escola está lá para promover o aprendizado, esse aprendizado ele é contínuo, então essa criança provavelmente dentro de um ano não vai dar conta de todas aquelas habilidades, então vai ser todo um mapeamento diferenciado que vai ser feito, né, e em paralelo eu tenho que cuidar desse lado social, porque enquanto criança, educando, eu sou um agente do mundo. Eu tô ali para exercitar certas funções, que na minha casa eu exercito também, e que eu vou levar para outros aspectos, né? A tolerância, a paciência, o lado comportamental. Só que eu tô num ambiente que tá todo mundo aprendendo junto comigo, né? Então daí uma importância maior, mas também um peso muito maior, né? Então, assim, essas questões que eu queria puxar muito pro gancho do nosso pensamento dessa noite, né? Então, o que acontece? Quando eu tô lá no nicho escolar, né? Trabalhar essa função social, eu acho que é um dos papéis mais importantes desse segundo professor, enquanto ele tá acompanhando essa criança desde lá muito pequenininho, da educação infantil. A gente sabe que ele é o braço direito e esquerdo do professor tutor, né? Ele assiste nos momentos de dificuldade, ele passa para esse professor a rotina que deu certo, o que não deu certo, como que a gente pode repensar a nossa prática para essa criança, né? Então, cuidando muito dessa função, ele deve ser um aliado, né? E ao mesmo tempo pode promover as situações de relação com os outros alunos, que é um braço também que nós queremos. Então, o que a gente quer da escola? O aprendizado, a função social, né? Então, dentro da função social, ele vai entrar também nessa mediação inter-relações, né? Inter-relações também. Então, com os outros colegas, no recreio, no acompanhamento das atividades, no apoio. A gente sabe que na rotina, principalmente quando essa criança ela fica muito tempo na mesma escola, isso costuma acontecer bastante, né? A gente tem, às vezes, uma dificuldade inicial de encontrar a escola melhor para o nosso filho, mas daí que as coisas começam a dar muito certo, essa criança ela permanece muito tempo na mesma escola. Isso é uma característica bastante comum que a gente encontra nas famílias quando a gente tem um educando com necessidades especiais, né? E o que acontece? Tem sempre um meio que padrinho, um colega padrinho, madrinha, né? Alguém que acolhe mais, alguém que cuida mais. Essa relação de cuidado, de parceria, né? É uma relação que ela acontece justamente por conta desse tempo que se dá prolongado, né? E justamente também porque os parceiros ali em volta de interação, essas pessoas que são mais maduras nessas habilidades comportamentais, linguísticas, que somos nós, adultos, parceiros dessa criança, então o professor, a equipe pedagógica, né? Ela promove esse tipo de relação, né? A Andréa, mãe, comentando, né, que é difícil isso acontecer, né, que no caso dela foi mais difícil e a gente ainda encontra muita dificuldade, né, mas quando essa criança está mais tempo na escola a gente já começa a observar mais isso, principalmente quando eles são menores, né, quando a gente está falando da educação infantil. Isso sem dúvida, né? Então é um papel muito importante, a gente não pode deixar de lado e tem que reforçar muito isso. E reforçar pra gente também,
né? Para a gente não se perder nas funções e nos papéis do que a gente quer encontrar dentro dessa escola, né? Isso é importantíssimo, tá? Pessoal, Jaque chegando, Bruna também, né? Então vocês podem ir mandando suas perguntas também, colocando comentários sobre o que aconteceu já com vocês, né? Peculiaridades. Isso é bom porque uma mãe vai alimentando a outra, uma experiência ajuda na outra também, né? E aí, falando um pouco sobre o desenvolvimento dessa criança na escola, algo que sempre permeia muito a minha fala é a questão da equipe caminhar muito junto. E quando eu falo isso, eu não estou falando sobre a questão equipe somente pedagógica, nicho escolar, né? Tem que existir uma conversa entre os parceiros de trabalho dessa criança. Eu sempre coloco criança, família, porque a gente não trabalha somente com a criança, né? Com o aprendiz. A gente trabalha com toda a família, é um suporte que percorre por todo mundo. Né? O trabalho tem que ser direcionado a ele, mas tem que ser direcionado a quem está com ele, a quem participa dessa rotina de vida, né? Enfim, então que a escola possa promover também esse link. Tem que haver essa comunicação de terapeuta, professores, terapeutas, né? Então a gente está falando do fono, do psicólogo, do TO, né? Todo mundo que está abraçando o trabalho de desenvolvimento dessa criança com a escola. Que é dessa parceria que acontece muito mais o conhecimento, o próprio aprendizado de como lidar com aquelas situações, a formação continuada, porque isso a gente escuta desde as primeiras palestras aqui, né? Que a gente não aprende essas coisas, a lidar com criança especial, a lidar com dificuldades comportamentais, a lidar com o replanejamento diário, tanto de terapia quanto de funções acadêmicas. A gente não traz isso de curso, a gente não traz isso de faculdade, a gente traz isso de experiência de vida, na maior parte das vezes. Então, quanto mais relações a gente cria, né, e mais a gente promove esses encontros, mais facilidade ou menos dificuldade a gente vai encontrar dentro da nossa rotina, né? Ainda mais se a gente parar para pensar, né, gente, que quando a gente está falando não só do espectro, quando a gente está falando de um educando especial, a gente não está falando de um padrão. Imagine que para cada criança a gente vai ter peculiaridades diferentes, né? Possibilidades de aprendizagem diferentes, caminhos para essa aprendizagem diferentes, alterações comportamentais mais presentes ou não. Então, é uma especificidade muito grande para cada educando que a gente recebe. Infelizmente, a gente encontra na realidade muitas vezes 3, 4 crianças dentro do ambiente escolar, dentro de uma mesma sala, né? E aí isso dificulta muito esse manejo, né? Mas a minha orientação sempre na fala da escola, né, é que o corpo escolar possa ser entendedor do que está acontecendo, de quem a gente vai receber, né, que exista uma formação sim continuada desses professores, né, e que exista também, que normalmente é esquecido, o trabalho de conscientização em cima do grupo escolar, de quem está lá dentro da sala de aula, né, a formação desses pais, o trazer essa família para a escola, que cada vez é mais desafiador. Uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu nesse movimento todo, né, de isolamento, foi que as escolas começaram a promover formação para os pais também via rede social. Isso eu achei sensacional, porque eu entendo e eu sou muito firme em pedir que esses pais venham para a escola. Eu mesma já me coloquei nessa situação, não, o pai tem que ir na escola, não tem isso. Só que infelizmente a gente sabe que as distâncias estão maiores, o tempo está mais curto. Então a gente também tem que se repensar e ser flexível nesse sentido. Não que seja sempre a distância, porque a gente precisa desse contato pessoal, próximo. A família tem que estar dentro da escola, não dá para se afastar completamente, né? Mas que olha que bacana que aconteceu nesse momento em que a gente pôde promover formação para essas famílias através de outros veículos. E nisso, olha quanta família a gente conseguiu abraçar que antes ficava de fora, né? Então, olha a função social aparecendo também quando eu dou um suporte diferenciado para a família que eu estou acolhendo, né? Voltando àquela fala inicial, não é só a criança que eu insiro na escola,
é sempre criança barra família, né? Eu não posso separar esses dois elementos, porque quando eu separo, eu me perco. Eu não tenho continuidade no que acontece, né? Eu perco muito das possibilidades que eu tenho desse desenvolvimento ser encadeado. Ora, você imagina se eu dependo exclusivamente, né, André, agradecendo, você foi fundamental nessa mudança, te agradeço muito, André, eu fui fundamental, mas foi graças à parceria, família, terapeuta e a escola, claro, né, nunca é fácil de início, mas a escola se abrindo a esse movimento, que as coisas começaram a fluir, né. Esse foi um rapaz, não vou dizer que é criança, que ele vai me pegar, né? Um rapaz que eu deixei no Rio, imagina, acompanhei todo o desenvolvimento escolar, praticamente todo o movimento escolar dele, né? E quando eu saí do Rio, ele estava concluindo o ensino médio, fazendo o vestibular e foi fazer faculdade, trabalha na empresa da família, né? Foi uma conquista muito bacana, eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito, de como a gente viu esse tripé escola, família, terapia funcionar tão bem, né? Não era só eu nesse trabalho, ele tinha outros profissionais acompanhando, mas como foi redondinho, não foi nada fácil, né? A gente explica, a gente desenha, né? Ó, tripé profissional, não sei o que, terapeuta, parece que montou a grade da certo, né? Muito pelo contrário, foi um trabalho, olha, 21 anos amanhã, gente, nossa senhora, imaginei eu falando criança. A Jaque também contribuindo, que o acolhimento à família faz toda a diferença, com certeza, né? Em todos os aspectos, eu sempre comento que quando a gente encontra uma família segura, essa criança já começa a ter um outro comportamento. Por mais difícil que seja, por mais alteração comportamental que ela carregue, né, que imprima nesses movimentos de mudança de escola, de entrada em um outro ambiente, das dificuldades que eu encontro, do grupo, tudo que aparece quando eu estou dentro de uma escola, né? Quando a família está segura, é outro comportamento, né? Eu vou te falar que assim, que diminui muito essa dificuldade, ela vai aparecer, cada caso é um caso, mas vai diminuir bastante. A segurança de quem deixa essa criança na escola é fundamental para que as coisas caminhem certo. E isso é função social, a gente não pode esquecer. Sempre que a gente fala de função social, de aprendizado, de monitoramento, a gente não está falando da criança isolada, a gente está carregando essa família junto com a gente, né? Eu tenho um profissional que ele é mais difícil de contato, que eu não consigo um vínculo tão forte, que ele não consegue vir aqui, será que se eu promover um outro canal de comunicação ele vai conseguir? A gente tem que dar a chance, porque se a gente não dá a chance, a gente nunca vai saber como seria o outro comportamento, né? Tá? E da mesma forma acontece com a criança. Então, no parceiro do mediador, do segundo professor, né, oferecer as oportunidades, dar a chance. Olha o exercício diário que essa criança tem quando ela está dentro do ambiente escolar, de uma escola regular. É a chance que ela tem de exercitar todo aquele movimento que ela vai fazer fora da escola. Então, quando eu chego num ambiente de festa infantil, quando eu entro num supermercado, quando eu entro num shopping, quando eu chego na casa de alguém que eu nunca fui, porque naquele ambiente escolar, guardado as proporções, isso acontece todo dia e muitas vezes, várias vezes ao dia, até que aquela rotina se instale. Aí a rotina se instalou, aí mudou o professor, aí chegou um colega novo na sala, né? Aí é dia de prova, e aí eu vou fazer prova, não vou fazer prova, sai de sala, não sai de sala. Então olha quantas habilidades a gente está trabalhando, e o muito bacana disso, que não chega a ser de uma forma intuitiva, mas é de uma forma muito fisiológica, se é que eu posso dizer assim. Porque ela está muito dentro daquela experimentação que está acontecendo, daquele momento que eu estou vivendo, né? Por mais que a escola tenha uma rotina programada, existem muitos fatores que influenciam ali. Se a gente parar para pensar, só as 20 crianças que estão dentro da sala de aula já são 20 fatores que estão influenciando para que algo aconteça de diferente a todo momento, né? Então olha como esse ambiente ele é enriquecedor. Então eu jamais posso privar a criança desse convívio, né, de estar participando desse ambiente de escola regular. A minha fala vai ser sempre voltada para esse suporte,
né? Ele tem que passar por essa vivência, por essa experiência. A família tem que passar por essa experiência. É uma fase de amadurecimento para todo mundo, de aprendizado para todo mundo e muito para a criança, como eu citei antes, que essas experimentações, que esses momentos de convívio, de troca, possam ser para ela também exercícios diários, né? E de uma forma implementados de uma forma muito natural, porque fazem parte daquela rotina que está acontecendo, né? Até mesmo o que foge um pouco à rotina, o que não estava programado para ser daquela forma, né? São momentos que a gente propicia para a criança de desestabilização e de nova estabilização, em que eu absorvo situações, como eu inclusive citei quando a gente conversava sobre rotina, né? Que muitas vezes podem ser boas. Nós mesmos, na nossa cabeça, temos que a mudança da rotina, a interferência de algo novo, uma diferença que aconteça no ambiente, é algo que remete a ruim, que não dá certo, que não é bom. Então, por isso que eu digo que até para a família, essa relação, estar inserido na escola, é um exercício muito natural e diário para que eu mude também meus conceitos. Nossa, pode ser bom. Nossa, mudar pode ser legal. Nossa, eu posso me sentir bem também quando as coisas são diferentes, né? E são experiências que, se a gente parar para pensar dentro de uma rotina muito programada, né, muito estabelecida, como normalmente a gente busca implementar para essas crianças, a gente talvez se prive de favorecer. E a escola me dá isso, né? Aí vamos olhar por outro aspecto. A gente está falando muito dessa criança com necessidade especial que está inserida dentro do ambiente escolar regular. E quando a gente pensa o outro lado, aquelas outras tantas crianças que estão tendo a oportunidade de estar frente a frente com o que para elas seria inesperado. O meu colega, ele não fica na sala da mesma forma que os outros ficam. Como que a gente pode trabalhar, tanto internamente quanto da parte de conscientização, essa solidariedade, esse respeito, essa vontade de querer ajudar, não é mesmo? Olha a grande oportunidade que a gente dá de crescimento humano para essas crianças, se a gente não está pensando só no aprendizado, tá? E aí, vamos lá, vou voltar para o nosso aprendizado. Então, falei da função social, falei da formação dos professores, falei de como a gente tem que entender que não é criança sozinha, é criança, família. Falei de como a gente tem que trazer esses parceiros dessa criança, né, de terapeutas, parentes próximos, que lida com ela na rotina, para dentro da escola, para que nesse aspecto amplo a gente possa trabalhar o que é função social, né? E daí, voltando para a questão do plano aprendizagem, né, eu favoreço dentro da escola 1000 possibilidades de aprendizagem para esse meu educando. Não só pela planificação de novas metodologias, mas como de todo o ambiente rico que eu tenho ali para favorecer. Então, sala multifuncional, biblioteca, sala externa, campo externo, né? E que muitas escolas, eu já vi o trabalho aqui, de escolas que fazem muito, dentro do espectro principalmente, né? Trabalhar muito a criança na área externa, né? E eu vejo um enriquecimento muito grande na parte sensorial dessa criança, né? Então eu trabalho a parte de texturas, sensações, o auditivo, o calor que está me aquecendo, o vento que está soprando. Então é todo um trabalho sensorial também que eu consigo alcançar, né? Que eu não consigo dentro da sala de aula, que eu não consigo muitas vezes em casa. Mas para isso eu preciso de quê? Eu preciso de um professor bem trabalhado, eu preciso de um professor com bagagem. Você viu como é que as coisas vão se unindo? Lembra que eu falava que a gente não aprende tudo na faculdade, a gente não aprende tudo em curso, a gente aprende com experiência de vida. Então a formação acadêmica desse professor é muito importante. Por quê? Para que eu chegue nessa hora em que eu tenho que aproveitar de todo o ambiente que eu tenho ali e ele seja extremamente enriquecedor para minha atuação. Por quê? Porque eu tenho todos aqueles conceitos formados, guardados lá na minha caixinha, né? Quando eu tenho esses conceitos,
eu consigo colocar eles em forma de atuação. Quando eu tô oca, eu não tenho formação, eu não recebo formação, né? Pode dar certo? É claro que pode, porque a gente sabe que tem muito professor que não teve tanto acesso a isso, ou pela escola que não promove, ou porque ele não pôde buscar ainda, né? Mas que de tanta experiência ele desenvolveu isso também. Então isso não é impossível, mas a formação, eu volto a dizer, ela é muito importante, é o que eu priorizaria, tá? A Pamela chegando também, Fran, tem bastante gente hoje junto aqui, muito bom, né? Então a ideia é que a gente possa, né, tirar um pouco o nosso foco só do que é o aprendizado, que ele é uma etapa muito importante da função escolar, mas que a gente possa trazer esse braço do que é a função social e de quem são esses pares que estão sempre trabalhando comigo, com essa criança dentro da escola. Então os colegas, então o professor, então a terapia, de uma forma comunicativa, junto com a escola, trabalhando junto, né? E essa família sempre trazendo essa bagagem para perto, né? A Andréa reforçando. A Andréa sentiu muito isso na pele, né? Não foi nada fácil, foi um caminho bem longo, né? Vocês viram que ela comentou, Léo tá com 21 anos, né? Já um homem, né? E teve um caminho que não foi fácil dentro da escola, mas que ele aconteceu, né? Foi muito importante. E aconteceu como? Terapia, família, criando abertura na escola, a gente sempre respeitando o espaço deles, mas sempre tentando dar um passinho à frente, né? Isso também é uma coisa muito importante a gente comentar, porque a gente cobra muito do terapeuta, vai na escola, vai na escola. A gente cobra muito do professor também. Ah, tem que fazer, tá acontecendo, tá chegando o trabalho. Poxa, o caderno mandou comprar a apostila veio vazia, né? Mas existe toda uma equipe por trás, né? Que ela muitas vezes também segura para que as coisas aconteçam. Quinto período de administração, ai meu Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com quem a gente está falando, para quem a gente fala, né? Eleger a nossa luta da vez, né? E saber que a gente tem que trazer essa equipe pedagógica para dentro da gente. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente traz uma equipe pedagógica para próximo, para que essas funções aconteçam, para que esse trabalho possa ser bem desenvolvido? Em primeiro lugar, respeito. Respeito. Porque a gente não pode chegar no imperativo. Eu sei, faz, acontece, assim, no sentido das ordens, né? A gente tem que chegar num movimento proativo, num movimento de união, porque é assim que a gente traz o outro para perto da gente, é assim que a gente constrói um plano para essa criança, né? Vocês já devem ter ouvido falar no termo plano de educação individual, ou plano de ensino individual, né? As escolas têm muita dificuldade em formalizar isso, né? O plano de ensino individual ele deve acontecer para todo educando que surge na escola, que é matriculado com alguma necessidade especial. Então, do que ele consta? Primeiro, todo um mapeamento, e daí a importância, né, fundamental dessa escola estar próxima da equipe de trabalho dessa criança, né? Porque só papel, só laudo não vai mostrar tudo pra gente. Eles são importantes, eles fundamentam a nossa prática, eles nos dão segurança para a criança que a gente está recebendo na escola, mas a gente precisa dessa conversa, dessa fala, porque quem trabalha com uma criança num consultório há 6 anos, ela sabe muito mais dessa criança do que um papel pode me dizer. Essa é que é a chave, né? Então o plano de ensino ele acontece lá no início, antes dessas aulas começarem. E isso é uma dificuldade muitas vezes até na logística, né? Porque a escola volta uma semana depois, está todo mundo na escola já, aluno, professor, tudo junto, né? Então antecipar essa situação é muito importante. Então daí que você teve o conhecimento dessa criança, você fez esse mapeamento, você começa a pensar naquele período escolar, o que eu proponho para os meus alunos? Ah, em matemática é isso, em português é isso, em ciências é isso, né? Em inglês é isso. Tem muita mãe que reclama muito das aulas extras de inglês, de línguas, porque mas ele nem olha o livro, mas ele não usa, né? Então assim, o que você fez lá no plano de ensino individual para que você promovesse algum conhecimento nessas áreas, né? Então assim, eu tenho uma outra crítica sobre isso, vamos terminar um assunto. Então vamos lá. Então eu pensei, o que eu vou aplicar para os meus alunos naquele ano? Tá,
Daí, lembra que eu já conheço o fulano que está matriculado, que eu sei do que ele precisa, eu sei o que ele já aprendeu na outra escola, ou os pais me contaram, a terapeuta já me passou um pouco. É a partir daí que eu vou trabalhar esse conhecimento, tentando adaptar, aproximar ao máximo do que eu precisaria para aquele ano letivo, não é? Então eu vou trabalhar certas funções dentro das possibilidades daquela criança. Não é? Muitas vezes fica distante do que eu estou propondo para minha sala de aula. Muitas vezes nem tanto. Eu filtro informação, eu dou acesso a essa criança e vamos botar para funcionar. Aí entra o segundo professor, como eu falei antes, para ser o braço direito na aplicação dessas atividades. Né? Por isso que ele não pode trabalhar sozinho, por isso que tem que ser um trabalho único, conjunto. A professora tem que saber sempre o que está acontecendo com aquela criança. Né? O segundo professor tem que ter uma conversa muito aberta e um link muito grande com esse professor para que as coisas possam correr bem. Né? E para que dia a dia isso vai sendo refeito, porque a gente ainda tem esse outro desafio. Eu fiz tudo isso, Patrícia, quando eu cheguei com as folhas, com a apostila linda, fiz assim A3 para ficar grande, deu tudo errado, nem olhou, saiu correndo. Meu gente, isso vai acontecer. Porque essas crianças, nenhuma criança, né, convenhamos, é formatada, botou, funciona, né? Eu brinco muito com as minhas mães, e vocês veem que eu uso muito esse termo, né, que eu brinco com as minhas mães, né? Mas não é, porque a gente tem que diminuir um pouco esse estresse, né? Então assim, tem aquelas crianças lá de Marte que tudo dá certo, entendeu? Que lá em Marte me contaram que você faz na folha A3, bota, usa aquele gizão e ó... ficar lindo, o cara faz tudo. Mas aqui no planeta Terra, entendeu? Nossas crianças, o meu filho, o seu filho, ele não é assim, entendeu? Ele sofre interferência todo o tempo. Ele tem alteração comportamental. Ele é uma criança que funciona, entendeu? Né? Então a gente tem que refazer. Então não deu para fazer aquele dia, tava muito irritado. Vamos embora. Vamos dar uma volta. Vamos lá fora. Vamos ver o que a gente pode aproveitar dentro da outra disciplina que eu já sei que o professor vai dar, né, que lá fora pode ser um ambiente propício para mim, né? Então vamos respeitar a escola, vamos ter acesso à escola. Escola, vamos nos fazer também presentes e abertos a essa recepção, a essa interação, né? E vamos acolher essa criança entendendo, tanto do lado família, quanto do lado escola, que a função da escola, ela vai muito além do somar e subtrair. É muito importante. Tem que aprender. Tem que ao longo do tempo que os conceitos consigam permanecer, ficar, porque eu sou um indivíduo que estou num mundo que faz conta. Qual é a maior preocupação que a gente tem com as nossas crianças? Como é que vai ser quando crescer? A independência dele. Como é que vai morar sozinho? Como é que vai ter um trabalho? Como é que vai sobreviver? Como é que vai pagar suas contas? Não são as coisas que passam pela nossa cabeça? E passam pela nossa cabeça desde que ele tem lá 2 anos de idade veio o diagnóstico, 3 anos de idade veio o diagnóstico, né? Então a gente tem que também ter essa leitura e esse entendimento de que tem que aprender sim. O tempo que ele vai aprender, eu não sei. Eu vou criar possibilidades para que isso aconteça. E antes de mais nada, eu vou sempre lembrar dessa fala, a escola como função social. Porque através das habilidades sociais, eu desenvolvo as minhas habilidades linguísticas, eu sou um ser atuante no mundo. E às vezes eu não aprendo a somar e subtrair, mas a calculadora faz isso por mim. Mas eu aprendi a usar a calculadora porque a tia me ensinou, entendeu? Então, eu acho que é muito nesse sentido a minha fala, a minha orientação para vocês, né? E eu peço a vocês que mais dúvidas que vocês têm, necessidade de trocar informação, comentário e até mesmo outras necessidades voltadas a essa questão da inclusão, que não deixem de procurar, né? Garanto que as coisas acontecem. Acontecem, né? Ó, com muito suor, mas elas acontecem. A gente não pode desistir, a gente não pode achar que você cansa, respira, lava o rosto e começa tudo de novo, porque vai ser assim. A gente sabe que não é fácil essa caminhada, né? Tanto de um lado quanto do outro, mas respeito, abertura, conhecimento, formação, não é? E olha, um dia após o outro, né? Infelizmente eu vou ter que deixar vocês agora, tá acabando o nosso tempinho, já até passei um pouquinho, não é? Mas mais uma vez agradecendo muito o convite
a possibilidade de participar aqui, né? Colocando de novo que sou super acessível às pessoas que precisarem de algum apoio, de alguma orientação, né? Independente de morar em Joinville, morar fora, não deixem de escrever. As redes sociais nos favorecem isso, né? Meu canal no YouTube tem bastante material falando sobre essa questão da escola, do plano de educação, né? Dessa função do ambiente escolar. Então busquem, assistam e escrevam bastante, porque eu respondo tudo, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Vânia, querida, olha, eu tenho uma gratidão enorme por vocês, por esse convite. Obrigada, André. Amanhã eu falo com o Léo pra dar parabéns pra ele, tá? Monique, do Rio também. Gente, apareceu um monte de carioca aqui, que legal, saudades de vocês. Quem sabe, final do ano eu vou no Rio. Tá bom? Um grande beijo, gente. Não deixe de me inscrever, que a gente continua essa conversa depois, tá? Um beijão.